Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Olá, amados irmãos e irmãs, que alegria mais uma vez podermos estar aqui reunidos para podermos partilhar a liturgia diária. Estamos vivendo a sexta semana do tempo comum, hoje quinta-feira, dia 16. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é um dos profetas. Então ele perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e os doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vá para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nessa passagem, Jesus primeiramente traz consigo, sai do meio da multidão e traz consigo os seus discípulos, traz para perto de si, aquela conversa privada, aquela conversa somente eles. E ali ele queria saber o que estavam falando, de Jesus, quem as pessoas comentavam que era Jesus, E nós percebemos, que muitos, o que nós percebemos aí é a questão da falta de reconhecer Jesus como Messias, porque o povo judeu ele já tinha sido preparado, Vemos no Antigo Testamento que ele já havia sido preparado, anunciado pelos profetas sobre a vinda do Messias, e Jesus Cristo já pregava, já anunciava, já fazia milagres, Tudo aquilo que Jesus fazia realmente era para aquilo o qual já haviam preparado o caminho, já haviam mostrado, já haviam anunciado. Porém, a dureza do coração do homem impede com que ele enxergue o Messias e simplesmente o veja somente como um profeta. Então, eles não tinham dificuldade de ver Jesus como um profeta. Eles tinham dificuldade de ver Jesus como o Messias. Essa falta de visão é a falta de fé, A fé o qual os apóstolos tinham recebido a revelação de Deus. Então, Deus derrama essa graça, sobre os discípulos para poderem enxergar em Jesus o seu Messias, o Salvador, Mas acontece uma coisa bastante interessante, Que Pedro reconhece Jesus como o Salvador, como o Messias, como o esperado, como anunciado. E Pedro tem uma dificuldade enorme em aceitar como será o caminho de Jesus. Olha que interessante. Você reconhece que é Messias, mas você tem dificuldade de entender, principalmente entender o caminho da cruz. Até então, quando ele fazia os milagres, multiplicava os pães, você percebe que enquanto havia coisas boas acontecendo, estava tudo ok. Quando Jesus começou a falar do que iria passar, que é o sofrimento, a sua paixão, da questão do seu doar, da salvação a toda a humanidade, eles não conseguiam entender isso.
E é uma coisa que reflete a nós isso, né? Se nós olharmos para a nossa vida, nós vemos que a nossa fé, ela muitas vezes acontece a mesma coisa. Nós temos uma facilidade enorme para lidar e achar Deus somente nas coisas boas, né? Então a gente começa buscando a Deus, sempre esperando que nossa vida seja uma vida muito perfeitinha, né? Uma vida muito, muito, muito boa, né? Sem tribulações, sem tentações, sem cruzes. Nós temos essa dificuldade enorme para enxergar. Porém, Jesus Cristo, ele vem para nos ensinar o caminho da cruz. Nós só seremos capazes de realmente ver Jesus como o Messias, como o nosso Salvador, ou seja, olharmos Deus em seu todo, quando a gente entender Deus em seu todo. Ou seja, não adianta nós pegarmos uma parte de Deus que é aquela busca pelas coisas boas. Então eu só estou preocupado, interessado nas graças, né? Só interessado em coisas boas para a minha vida e esqueço que através das tribulações, através das cruzes é que eu vou me santificar. É isso mesmo, nós só seremos capazes de estarmos mais próximos de Deus a partir do momento onde que nós olhamos para a nossa vida e vemos que dela precisa ter sacrifício. Esse sacrifício da mudança, o sacrifício dos desapego, o sacrifício da escolha pelas coisas de Deus, o sacrifício de se arrepender, o sacrifício de muitas vezes se rebaixar, ser humilde. Tudo isso são coisas que muitas vezes nos dá aquela dor, mas é como se nós estivéssemos moldando a nossa fé no fogo. Então é como se é o papel do ferro. O ferro só é moldado no fogo. Então a gente precisa entender que a gente precisa passar por esse momento, né, de entender a cruz de Cristo, o seu sofrimento, né, toda a sua perseguição, para que nós possamos entender a glória, né? Então que nós possamos no Evangelho de hoje olhar para Cristo como nosso Messias, assim como nos ensina os discípulos, abrir o nosso olhar, né? Que nós não façamos os mesmos que fizeram aqueles doutores da lei, os fariseus e tantos outros judeus, que deixou Jesus passar e foi incapaz de ver o Deus Salvador. Que nós possamos enxergar, mas que nós possamos enxergar o Deus completo, aquele que derrama assim sobre nós as graças, realiza milagre e multiplica os pães, mas também aquele Deus que vai sofrer e vai morrer por nós. Que nós possamos seguir esse caminho de servir o nosso próximo, de nos doarmos, aceitarmos muitas vezes a perseguição e morrermos em Cristo, para que em Cristo possamos ressuscitar. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma abençoada quinta-feira e um ótimo final de semana.